Vamos obter a série de Fourier da função abaixo. f de x igual a menos k, se x estiver dentro desse intervalo, de menos 0 até 0, e x igual a k, f de x igual a k, se x estiver dentro do intervalo de 0 a l. Esse k é um número positivo, e a gente está supondo que a função f é uma função 2L periódica, ou seja, periódica de período 2L. Vamos começar desenhando o gráfico da função. Nós temos que a função ela vale k no intervalo de 0 a l e vale menos k no intervalo de menos L a 0. Menos L a 0. Isso significa que da periodicidade da função ela vale menos k de L a 2L e vale k de 2L a 3L e assim sucessivamente. Então essa é a função que a gente quer calcular a série de Fourier. Vamos lembrar aqui como que a gente calcula a série de Fourier. Então a série de Fourier da função f de x é a 0 sobre 2 mais somatório quando n vai de 1 até mais infinito de an cosseno de nπx sobre L mais bn seno de nπx sobre L. Aqui o L é um número positivo e 2L é o período da f. Esses an e esses bn são chamados coeficientes de Fourier, que podem ser calculados através dessas fórmulas conhecidas por fórmulas de Euler. Então vamos fazer o cálculo dos coeficientes de Fourier para a gente fazer a montagem da série de Fourier. Vamos começar calculando o an. O an, de acordo com essa expressão aqui, ele vai ser 1 sobre L integral de menos L até L de f de x vezes cosseno de nπx sobre L dx. Nesse caso, a nossa f de x ela vale menos k no intervalo de menos L a 0 e k no intervalo de 0 a L. Então, vamos dividir essa integral em duas partes. Isso vai ficar 1 sobre L, que multiplica a integral de menos L até 0, onde a função vale menos k, então f de x é menos k, cosseno, esse cosseno já estava aqui, né? De nπx sobre L dx, mais a integral de 0 a L, aqui a função vale k, cosseno de nπx sobre L dx. Fecha aqui. Bom, isso vai ser igual ao seguinte. 1 sobre L, que multiplica menos k, é uma constante, eu tiro da integral, e agora eu vou integrar o cosseno de nπx sobre L. Isso vai dar L sobre nπ seno de nπx sobre L, variando de menos L a 0. Agora mais a outra integral. O k sai, é constante. Aqui, novamente, integrando o cosseno de nπx sobre L, eu vou ter L sobre nπ. Esse termo aqui é por causa da integral que a gente está fazendo por substituição, né? Eu estou chamando nπx sobre L de u. A gente calcula o du, então por isso que sobra esse termo aqui. Então vamos multiplicar aqui por seno de nπx sobre L, variando agora de 0 a L. Quando eu substituir esses valores, substituindo o zero, seno de 0 vai dar 0, e substituindo o menos L, eu vou obter o seguinte, o seno de nπ menos L sobre L. Então aqui eu vou ter menos seno de nπ. Observando que, como seno é uma função ímpar, esse menos aqui sai, mas de qualquer forma, seno de nπ vai dar 0. Então a gente obteve 0 aqui, e aqui de maneira semelhante vai dar 0 também. Substituindo o L, vou ter seno de nπ, que é 0, substituindo 0 vai dar 0. Então essa primeira integral, ela vale 0
para n igual a 1, 2, 3, etc. Aqui a gente nota que o A0 ele vale 0 também, porque vai ficar 1 sobre L, integral de menos L a L, de f de x, cosseno de 0 vai dar 1 dx. Então, trata-se da área, dessa área aqui. Ó. Essa aqui tem uma contribuição negativa para a integral, contribuição positiva. A gente percebe que elas se anulam, essa integral vai dar 0. Se a gente for fazer o cálculo aqui, a gente vai obter assim, ó, a integral de menos L a 0. Nesse caso aqui eu tenho menos k dx mais a integral de 0 a L de k dx. Então isso vai ficar assim. Ó. Então aqui a gente tem menos k sobre L, que multiplica 0 menos L, que multiplica 0 menos L, que vai dar 0 mais L, mais k sobre L, que multiplica L menos 0. Então, isso aqui dá 0, como a gente já havia percebido. O que a gente conclui? Que o AN ele vale 0 para n igual a 0, 1, 2, 3, etc. Então, AN é 0. Agora nós vamos calcular os BNs. Vamos lembrar aqui quem são os BNs. Bn é 1 sobre L vezes a integral da f de x vezes o seno. Bn é 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, seno de nπx sobre L dx. Da mesma forma que anteriormente, a gente divide essa integral em duas, como a integral de menos L a 0, f de x nesse intervalo é menos k, seno de nπx sobre L dx, mais a integral de 0 a L da f de x, que nesse intervalo vale k, seno de nπx sobre L dx. Fecha aqui. Então, isso vai ser igual a 1 sobre L, que multiplica menos k. E resolvendo essa integral, a gente tem a integral do seno de nπx sobre L. Eu vou obter menos, que vai ficar mais, L sobre nπ, cosseno de nπx sobre L, variando de menos L a 0. Mais, agora a segunda integral, k, a integral do seno de nπx sobre L vai ficar menos, né? Então, vou pôr aqui, ó, menos k, L sobre nπ, cosseno de nπx sobre L, variando de 0 a L, e fecho aqui. Aqui a gente percebe que esse L pode ser simplificado aqui, e daí a gente vai obter o seguinte, que esse Bn ele vai ser igual a k sobre nπ, que aparece aqui, então vamos colocá-lo como um fator comum. Multiplica. Agora eu vou substituir o zero, vou obter cosseno de 0, que vai dar 1, menos, substituindo menos L, eu vou obter o cosseno de menos nπ. Como o cosseno é par, a gente pode escrever que isso é cosseno de nπ. Agora, menos a outra parte. K sobre nπ já está lá na frente, então cosseno de nπx sobre L, quando eu substituir o L, eu vou obter o cosseno de nπ. Menos, com esse menos aqui, mais, cosseno de 0, que é 1. Então,
Então, o que a gente obteve aqui? 1 mais 1 dá 2. Cosseno de NP menos cosseno de NP vai dar menos 2 cosseno de NP. Então, aqui eu posso escrever 2 sobre... Então, aqui eu posso escrever 2K sobre NP, que multiplica 1 menos cosseno de NP. Isso que aqui eu já substituí, já coloquei o 2, fator comum aqui em evidência. Aqui a gente pode perceber o seguinte, ó. Se eu lembrar o gráfico do cosseno, vou pensar aqui no... A gente pode ter o seguinte, ó, vamos pensar no ciclo trigonométrico. Esse eixo aqui é o eixo dos cossenos. Então, quanto vale cosseno de NP? Cosseno de NP é o seguinte, são múltiplos de π. Quando π é um número par, a gente vai estar aqui. Ó. Aqui está o cosseno de NP com π par, ou seja, vai dar 1. Quando π é ímpar, então nós teremos aqui, ó, cosseno de π, 3π, 5π, então será menos 1. Então isso aqui a gente pode substituir por menos 1 elevado a n. Quando n é par, dá 1. Quando n é ímpar, dá menos 1. Então isso vai ser igual... Então isso aqui é o menos 1 elevado a n. Então isso vai ser igual a 2K sobre NP, que multiplica 1 menos 1 elevado a n. E aí nós temos aqui duas opções. Se n for par, isso aqui vai dar 0. 0 se n par. Agora, se n for ímpar, isso aqui vai dar 2. Vezes 2, 4. Então, nós teremos 4K sobre NP. Se n for ímpar. Então, o que a gente concluiu sobre o nosso BN? Que o BN é igual a 0, n par, o BN é 4K sobre NP, n ímpar. Isso sendo válido para n igual a 1, 2, 3, etc. Então, lembrando a nossa série de Fourier, então essas parcelas aqui não vão aparecer na nossa série de Fourier, porque os AN deram todos 0. Então, nós teremos uma série que a gente chama de série de Fourier de senos. Vamos escrever aqui, ó. Portanto, vamos escrever assim, portanto, a série de Fourier da função f de x é, vamos escrever assim, f de x é igual. O primeiro termo é quando n vale 1. Então, vai ficar 4K sobre π. Seno de n, que é 1, π, x sobre L. Mais o segundo termo é quando n vale 2. O segundo termo é quando n vale 2, que é 0. O terceiro termo é quando n vale 3. Então, nós temos 4K sobre 3π. Seno nπx sobre L, então vai ficar 3πx sobre L. Quando n for 4, 0. Quando n for 5, eu vou ter aqui 4K sobre 5π. Seno de 5πx sobre L. E assim por diante. Ó. 4K sobre 7π. Seno de 7πx sobre L.
e assim sucessivamente. Então essa é a nossa série de Fourier.